Vamos lá, gente. Eu fiquei de responder uma pergunta para vocês, né? Quem que está com as chaves do reino dos céus? Foi isso que eu não respondi. Quem que tem as chaves do reino do céu? Quem que pode abrir e fechar as portas do céu? Quem foi o primeiro papa? Quem? Nossa. Tem certeza? Penso que sim. Que isso? Como que papa foi o primeiro? Pedro foi o primeiro papa? Por quê? Silas, eu vou precisar de você aí na Bíblia, tá? Vamos para Mateus, capítulo 16, verso 13. Mateus 16, verso 13. Vamos lá? Mateus 16, verso 13. Pode ser qualquer versão mesmo. Tá bom? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Quem é Jesus? Se a gente não souber responder isso, a gente não conhece a Bíblia. Essa é a pergunta-chave do Evangelho. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Volta no 13. Quem é Jesus? Precisa ter pressa, até... Oi? Messias. O que é Messias? O que é o Messias? Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Você é filha de Deus? Tem diferença entre você e Jesus? Não? Você é filho de Deus, você é filha de Deus e Jesus é filho de Deus. Tem diferença entre nós sermos filhos de Deus e Jesus ser filho de Deus? Qual a diferença? Nós somos filhos por adoção. A gente foi adotado, certo? E como é que eu sou adotado por Deus como filho? O que eu preciso fazer para ser adotado? Mas a todos quanto o receberam, Deus deles o poder de se tornarem seus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas nasceram da vontade de Deus. Então eu me torno filho de Deus por adoção. Eu sou adotado. Eu sou filho adotivo de Deus. E Jesus? Mas como é que a gente explica isso? Mesma essência, Jesus é um ser gerado. Jesus foi gerado em Deus. Tem diferença entre um filho gerado e um filho adotado? Qual a diferença? Não tem as mesmas características. Oi? Se Jesus é gerado de Deus, ele saiu de Deus, o que Jesus é? Deus. Desde quando Jesus existe? Por quê? Porque ele estava em Deus. Então tem diferença entre o que nós cremos como filho e Jesus? Tem diferença entre nós e Jesus ou não? Uma diferencinha básica não? Pequena. É pequena a diferença entre nós e Jesus ou não?
diferença é que Jesus é Deus, porque ele foi gerado em Deus. E o Espírito Santo? É Deus, mas ele foi gerado? Não. Aí é uma questão, aí vocês têm que ir para a faculdade teológica para estudar. O termo é usado filioque. Filioque é aquele que tem a mesma essência, aquele que procede de Deus. Ele foi Não, Jesus é lógico, ele não é Deus. Se ele procede de Deus, ele sempre esteve em quem? Em Deus. Ele procede, ele está em Deus. É o Espírito de Deus. Então ele estava em Deus. Então Deus Pai é Espírito, o Espírito é Espírito, e Jesus é Espírito. Quando ele veio à Terra, se transformou em carne. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o que eles são? Deus. Escandalizou vocês? Vocês estão entendendo? Quando Jesus pergunta para eles, quem que eu sou? O que eles respondem? E talvez hoje, se a gente perguntar aqui, quem é Jesus? Então, a nossa fé precisa de base, precisa de conhecimento. Esse Jesus que eu creio, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. O que aconteceu com o homem? Quem criou o homem? Quem criou o homem? Quem mais? Quem mais? O que Deus diz lá em Gênesis 1:26? Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa. Se Deus estivesse sozinho, ele falaria o quê? Eu faço o homem. Mas Deus não estava sozinho. Com quem que ele estava? E aí ele fez o homem para quê? Deus precisava do meu louvor para ser Deus? Por quê? Ele precisava de companhia para ser Deus? Por que não? E ele tinha companhia. Ele nos fez por um ato de amor. Se ele tivesse nos criado para louvor e adoração dele, de forma que nós fôssemos impecáveis, que nós não pecássemos, o que teria de problema nisso? Nós não seríamos ser humano, nós seríamos o quê? Robô, uma máquina. Exatamente. Vocês já viram agora esse novo programa que tem aí do Google? Como é que chama o negócio aí que... Como que é? Chat GPT. Se você fizer uma pergunta para ela, quem que é melhor? Se você falar de sentimentos, o que ela responde? Eu não estou programada, eu não entendo o que você está me falando. Tem um grupo aí que pegaram esse chat GPT e colocaram todas as questões que eles têm de problemas de liderança. Como que a gente resolve fofoca na empresa? Como que a gente resolve a questão de falta de engajamento? Como que a gente resolve a questão de proatividade? E ela dá todas as respostas. Aí a gerente falou, passa isso para eles. Vamos ver se eles conseguem fazer isso que ela falou.
Sabe por quê? Porque gente não é só técnica, gente é coração. Você tem que alcançar o coração. Se você não alcançar o coração, essa pessoa não vai fazer nada do que você precisa. Não vai. Aí, quando Jesus pergunta isso para eles, quem que eu sou? O que eles respondem? Vamos lá. 14. Eles responderam: João Batista. Outros, Elias. Por que João Batista e Elias? Por que Elias? Qual é o nosso maior problema com o espiritismo? Elias não morreu. Então Jesus é a encarnação de Elias. Só que já Elias não morreu. Como que Jesus pode ser encarnação? Por que Jesus é encarnação de João Batista? Se João Batista foi contemporâneo de... Os espíritas dizem isso, que Jesus, ele é a encarnação de Elias, porque alguns responderam, está escrito na Bíblia, que ele era João Batista, que talvez ele fosse o espírito de... Está caindo. Foi. Então, os espíritas, eles deturpam esse texto. Tá? Mas aí teve um que mudou. Jesus falou: ó, não me importa a opinião dos outros. Vamos ver o 15. Vamos ver o 15. O que diz o 15? E vocês? Vocês que estão andando comigo, vocês que estão comigo aí 3 anos, não sei se quando foi essa conversa, o que vocês acham? Porque, pessoal, quem é Jesus? Ah, pastor Adércio falou que o senhor é esse. Ah, o pastor Luciano falou aquilo. O pastor Silas Malafaia falou aquilo. Ah, o pastor... E você? A questão é você. Quem você diz que eu sou? Aí aquele silêncio como está aqui. Aí silenção. Ah, pastor, eu sei, mas não vou falar. Quem é que sabe, mas não vai falar? Eu sei, mas não vou falar. Verso 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que ele está dizendo? O que Pedro está dizendo? Quando ele fala, tu és o Cristo. O que é o Cristo? O que quer dizer a palavra Cristo? Ungido, ungido. Então, Pedro disse, tu és o Cristo, o ungido, o prometido. O que Pedro está dizendo? Pensa bem. Faz 2000 anos que a gente está te esperando. É você. Vocês acham que é fácil falar um negócio desse? Olhar para aquele homem e falar, ó, aquilo que a Bíblia fala desde Gênesis, que pisará o calcanhar, sabe? O que está sendo prometido desde o Antigo Testamento, o que todos nós estamos esperando, que é o Messias. Tudo aquilo que a Bíblia diz é você. O que você acha dessa afirmação? A gente lê assim, ah, tu és o Cristo. Oi? Você já imaginou dizer isso? Quem que tem coragem de falar um negócio desse? O que Pedro está dizendo? Estou te condenando à morte.
eu estou condenando você à morte, porque isso aqui é uma blasfêmia. Gente, Pedro conheceu. Pedro olhou e falou: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias, tu és o Salvador prometido há 2000 anos, que está aqui na nossa frente. 17. Respondeu, consegui. Simão, filho de Jonas, isso não foi revelado a você por carne e sangue. Você só conseguiu saber isso, entender isso, porque Deus te revelou. Jesus é o Salvador da vida de vocês, sim ou não? É Salvador? Como é que vocês descobriram isso? Como é que você descobriu isso? Que Jesus é teu Salvador? Através da Bíblia. Mas todo mundo tem Bíblia. Bíblia é o livro mais vendido no mundo todo. Aconteceu. Eu li a Bíblia desde quando era pequenininho. Eu era o expert em ditado. Sabe ditado da Bíblia? Eu sabia tudo. Era muito bom naquilo lá. O que eu ouvi de mensagem? Um dia eu olhei para Jesus e eu não sei o que eu vi. Eu só vi que Ele era meu Salvador. Eu olhei, Ele me mudou. Eu queria descobrir como é que faz isso. O que eu faço para falar para alguém que Jesus é o Salvador dele e ele aceita? Como que é isso? Essa japa mesmo. O irmão dela se converteu, levou tanto tempo. Era snob, era chata essa japa. Entrou nesse negócio de Herbalife, essa coisa de macrocosmo, de energia, né? Cheia de conversa, de lero-lero. E uma fala que a gente falou para ela, assim, toda quebrada, arrebentada, eu só falei para ela o seguinte: você sabe o que você tem que fazer na tua vida? Faz o que você sempre fez. Faz aquilo que você aprendeu a vida inteira. E Deus vai usar a tua vida. Que eu lembro que foi o grande diferencial. Foi a mudança. A gente tem aqui um tenente, né? O irmão Tirso. Criado na igreja, viveu na igreja. Irmãos pastores. Toda uma história dentro da igreja. Não sei o que aconteceu quando ele casou com essa mulher, que a vida dele mudou completamente. E desde lá, ele não é um ouvinte mais da palavra, ele é praticante, eles querem servir a Deus. Às vezes a gente fala menos, porque ele quer fazer tudo aqui dentro. Houve uma revelação. E isso vem de Deus. Agora que vem a grande a certeza. Eu digo que você é Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, tudo o que vocês acharem na Bíblia, que é Hades, é lugar de tormento. A gente vai ver hoje também.
não é Gena, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Quem tem as chaves do reino do céu? Quem tem as chaves do reino dos céus? Vamos voltar. Eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E darei a você as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Se você for excluída da igreja, não, você toma jeito, você pode ser excluída. Você vai ser excluída. Então vamos tentar, vamos ver com quem que tem as chaves. Se é Pedro, e depois a gente volta. Vamos para Mateus 18. Mateus 18. Do verso 15 em diante, diz assim, ó, Mateus 18, de quem? Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostra-lhe o erro, se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvir-os, conte-a. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Vamos tentar entender aqui, ó. Lembra? A pessoa errou, você foi lá, conseguiu convencê-la, mostrou o pecado, ela se arrependeu. O que aconteceu? Morreu o assunto. Ela não te ouviu. O que você tem que fazer? Levar 2 pessoas. Para quê? Para ela mudar. Ela não ouve. O que você faz? Você conta a igreja. Se ela recusar de ouvir a igreja, o que a igreja faz? Desliga ele. Quem desliga é a igreja. E quem é a igreja? Ó, digo que tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. São vocês. E quem são vocês? Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que estás nos céus. Pois onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Por que 2 ou 3? Por que não 1? A partir do momento que tem 2, virou igreja. 2 já é uma igreja. 2 ou 3 é uma igreja. A igreja reunida, a igreja exclui ou a igreja perdoa ou reconcilia. Ok? Quem tem as chaves? A igreja. Vamos voltar para Mateus 16. Tentar entender. Mateus 16. O 15, né? Em diante diz assim. Desculpa, 18. Aqui. Eu te digo que você é Pedro. O que quer dizer a palavra Pedro? Pedro quer dizer Petra, Petrus.
pedra pequena, uma pedrinha. Eu te digo que tu é Petros, pedra pequena. E sobre essa pedra, rocha, eu edifico a minha igreja. Vocês estão vendo que é um trocadilho de palavras que no português a gente não pega? Então, Jesus está falando, você é Petros, uma pedrinha. Mas sobre o que você falou, que é a pedra, eu vou edificar a minha igreja. A igreja do Senhor está edificada em quem? Em Jesus. A igreja está edificada em Jesus, não em Pedro. Quem manda na igreja é Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão. Eu darei as chaves do reino dos céus à igreja. E aqui foi uma tradução que no grego nós trouxemos para o português, e quem lê assim, eu darei a você. Não, eu darei aquilo que você declarou. Eu darei aquilo que você acabou de dizer, que eu sou o Cristo. Eu darei as chaves do reino dos céus. Tu és a pedra, o Filho do Deus vivo. Entenderam? Então Pedro não tem as chaves. Pedro não é o primeiro Papa. E por que Pedro não é o primeiro Papa? Porque ele não pode ser Papa. Por que Pedro não pode ser Papa? Porque ele era casado. Ele era casado. Ok? Aonde que Jesus foi quando ele ressuscitou? Aqueles 3 dias. Oi? No Hades. Aonde que ele foi? Vamos para 1 Pedro, capítulo 3. Verso 18, 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca ainda era construída. Nela apenas algumas pessoas se salvaram, a saber 8, por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus. Então, Jesus foi aonde? Aonde que ele foi? No Hades. E o que ele foi fazer lá? Ele foi pregar. Por que ele foi pregar? Alguém se converter no Hades. O que Jesus foi fazer no Hades? Tiveram uma chance. Foi o que você entendeu. Ah, é?
sério mesmo. Então a gente vai fazer aqui, como é que chama? A missa de sétimo dia. Quem sabe ele se arrepende? Lucas 16, vamos ver Lucas 16. Dá um nó, gente. Não dá nó nada, dá nó nada. Aqui está escrito, está escrito. Vamos para Lucas 16. Vocês conhecem a história do rico e do Lázaro? Então vamos lá. 16, verso 19. 16, 19, 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Esse ansiava comer o que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram junto para Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. E então chamou o pai: Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta no dedo e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-se de que durante a sua vida recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você em sofrimento. E além disso, oi? Foi. Morreu? Perdeu? Perdeu ou não? Oi? Sim, lógico, ele sempre é. E aí que está, e você optou em não querer, e foi para o inferno, a vida inteira. Não, o que ele foi fazer lá? Ele não foi lá para pregar. Vamos continuar. Respondeu então: eu suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. O que Abraão respondeu? Eles ouviram, foi pregado, eles conhecem. O rico conhecia ou não conhecia? Não, pai Abraão, eles não vão ouvir Moisés e os profetas. Mas se alguém dentre os mortos for, eles vão se arrepender. Me manda lá. Manda Lázaro lá. Sabe o que Abraão falou? Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os. O que Jesus foi fazer lá? Vamos voltar lá em 1 Pedro 3. Essa é a famosa aula de tortura. Essa aqui é a tortura pura. Vocês já imaginaram eu dar aula em seminário? Como que é? Eles fazem abaixo-assinado para eu sair. Vamos lá. 1 Pedro 3, no qual foi e pregou. Por que a gente... O que quer dizer a palavra pregar? O que é pregar? Oi? Anunciar. O quê? Por que eu prego? Para quê? Eu tenho um propósito em pregar. Qual é o propósito? Por isso que você caiu na casca de banana. Você caiu na casca de banana porque a gente sempre prega visando o quê? O arrependimento, não é isso? Por isso que a gente prega.
Só que a palavra pregar aqui, no grego, ela é querigma. Querigma, ela é pregação, mas é proclamação. O que Jesus foi fazer lá? Vocês não acreditaram que eu existia? Eu existo. Vocês não creram no meu Pai? Vocês não creram no arrependimento? Ele foi proclamar a vitória sobre a morte, para que todos saibam que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, debaixo da terra, e toda língua confesse, se dobre. Ele não foi pregar para arrependimento, ele foi proclamar. Está vendo? Vocês não creram, vocês não adoraram, vocês não ouviram Noé, vocês não ouviram Moisés. Aprendeu? Tudo bem, gente? Foi? Tudo bem? Vamos para o Gena, calma que a gente ainda vai para o Gena ainda hoje. A gente está falando do Hades. Não, Hades é o lugar de prisão dos espíritos, que não receberam quem? Jesus. É a sala de espera do inferno. É a sala de espera. Não, ele já sabe para onde vai, ele só não sabe o quanto que ele vai ganhar. Vocês sabiam que no céu nós vamos ter galardões? E no inferno também vai ter galardão. O Hitler, Saddam Hussein. O que esses caras vão receber? O próprio Jesus Cristo falou: ai de vós, hipócritas, fariseus, que saem pela terra perseguindo e impedindo aqueles que vão para o céu. Vocês vão receber o inferno dobrado, porque não teve julgamento. Quando houver o julgamento, quem estiver no estado intermediário da alma, no paraíso, vai para onde? Quem estiver no paraíso e quem está no Hades. Entenderam? Não, no paraíso, ninguém está no céu. No céu, quem está no céu? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os anjos. Nem tem ninguém no inferno. Pode polemizar. Vai. Não, o Espírito Santo, eles são uma trindade. Você não pode separar eles. Como Deus está em mim. Como que Deus está em mim? Ele não está no céu? Mas Ele está em mim, como? Pelo Espírito Santo. Tá? Jesus está em mim, como? Pelo Espírito Santo. Quem tem o Pai tem o Filho. Quem tem o Filho tem o Espírito. Exatamente. Então, eu não posso pensar em Deus como um ser físico, limitado pelo espaço. Tá? E hoje, Jesus, ele está limitado pelo espaço porque ele está com o corpo glorificado. Mas ele tem a mesma comunhão com o Espírito Santo, a mesma glória. Órfãos, eu mandarei o Filho, mandarei o Espírito.
e Ele estará convosco. Quem está com o Espírito está com Jesus e está com Deus. Não, Jesus está em corpo. Sim. Oi? Os três são pessoas. Mas pessoa não é. Tira isso da cabeça. Que pessoa não é um ser físico. Pessoa é uma característica. Característica. E quando fala pessoa, a gente já olha para alguém. Sim. Então ele tem essa aparência no céu? Eu não entendo que seja a mesma, porque quando ele ressuscitou, as pessoas não identificavam ele. Entendendo? Lembra os discípulos a caminho de Emaús? Ele foi conversando e eles não o identificaram. Quando Jesus ressuscitou e apareceu para as mulheres olharam para Jesus e falaram: roubaram o corpo do meu Senhor. Então é um corpo glorificado. Qual é a aparência desse corpo glorificado? Eu não sei. Eu só sei que esse corpo vai ser entregue no final, quando todos nós vencemos a morte, que está em 1 Coríntios 15, que é um outro texto que a gente tem que estudar. Oi? Exatamente. Mas assim, reconhecer não a voz, reconhecer a expressão que ele usava. Quando ele falou aquilo, só ele pode falar aquilo, né? É como as pessoas sabem que eu estou na igreja, pela risada. Quando vocês ouvem uma risada alta lá da quadra, o pastor chegou. Isso, bacana. Isso. Então, a pessoa jurídica tem cabeça, coração, olhos? Não. Quando a gente fala pessoa, é a instituição constituída, tá? Não sei se ajudou ou piorou, tá? Que agora piora. Vamos pensar na pessoa como característica mesmo, como um ser que fala, que pensa, tá? Vamos supor, se a gente achasse um ET, cabeça, olhos verdes, tal, ele é uma pessoa? Pode ser, mas ele não é humano. Ele é ET. É um ET que é uma pessoa que fala, que pensa, tá? Por que o papagaio fala? É uma pessoa? Por que não? Se você fizer uma pergunta fora aquela, dá um pé no ouro, ele fala: olha, eu não fui programado, eu só dou pé. Fala bom dia, Lu, bom dia. Então ele não é uma pessoa, ele não tem essa capacidade. Essa é uma característica, qualidade. Tá bom? Vamos voltar, vamos para Apocalipse. Oi. Uma só. Gente, agora uma pergunta que veio do Haiti. Vamos lá. Que está tudo dentro desse contexto. Então, a minha pergunta, porque a Bíblia fala, quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com os outros mortos, que ressuscitou também, que foram ressuscitados também. Mas eu quero saber, esses mortos que foram ressuscitados, que foram aqui, assim, não sei o que. O texto diz que no dia da ressurreição de Jesus a gente não prega sobre isso. Tá, o que aconteceu quando Jesus morreu? O céu se transformou em sangue, A terra estremeceu e os sepulcros se abriram e os mortos ressuscitaram.
Na verdade, os mortos não ressuscitaram, houve uma ressuscitação, porque eles morreram depois. Então, para você ver o poder da glória de Deus, por que esse evento que Cristo mudou o mundo em 2 eras, um homem comum jamais ia conseguir fazer isso? Então, eram eventos tão milagrosos que chocou o Império Romano, que chocou o mundo. O que esse homem tem que tremeu a terra, que escureceu, e era meio-dia, e os mortos ressuscitaram? A gente não fala muito dos mortos ressuscitados porque a gente não sabe explicar. Essa é a verdade. Você nunca ouve sermão sobre isso. Difícil ouvir sermão sobre isso, tá? Não, ressuscitaram, andaram pelas ruas, saíram do cemitério. Olha o texto, Mateus só, mas só Mateus fala isso. Mateus 28, quer ver? Vocês não leem a Bíblia. Se vocês começarem a ler a Bíblia, vocês vão começar a ver isso aí. Vamos ver o que a Bíblia diz. Eu não vou, não é assim. Tem que ver o que a Bíblia diz. Onde que está? Mateus 27, 32. Vamos lá. 5:2 diz assim: os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Está aqui. O quê? Não é para quê? Não é Globetrotters aí. Não, ressuscitou mesmo, andaram. Sim. Oi? Que? Igual Lázaro voltaram à vida. É, exatamente. Saíram do sepulcro, entraram na cidade santa. Já imaginou? Michael Jackson, Thriller. Gente, era um negócio. Sim, exatamente. Ninguém está dizendo diferente. Eu entendo, é isso. Ó. Saíram do sepulcro depois da ressurreição e entraram na cidade. Já imaginou o choque que isso foi? Continuaram, sei lá, não conheço eles. Não passaram o celular para mim, não mandam o WhatsApp para mim, eu não sei quem que é. Eu já procurei no Face, não tem nenhum deles no Face também. Eu não tenho Insta, não tem nada. Sei lá. Sim, aí é outra questão. Aí é 1 Coríntios 15. É um outro assunto. E acabou o tempo. 1 Coríntios diz assim. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 15, de 3 a 5, diz assim. Quando nós cremos no Evangelho, que Cristo morreu segundo os nossos pecados, ressuscitou pelos nossos pecados,
o qual ressuscitou e apareceu para Cefas, depois para 12, e apareceu para 500 dos irmãos. E alguns deles dormem. Então, se alguns deles dormem, o que o texto quer dizer? Tá? Então tem alguns que morreram. A palavra dormir não quer dizer letargia. A palavra dormir quer dizer morrer. E quando você vai para Apocalipse, que João pergunta: o que é esse incenso? O que são essa fumaça que vem do trono? E o anjo diz: elas são as orações dos santos, daqueles que morreram com Cristo, que estão orando. Eu entendo que aqueles que morreram com Cristo estão orando e não dormindo, e aqueles que morreram sem Cristo estão sofrendo e não dormindo. Sim, por isso que eles estão orando. Amém? Exatamente. Amém. Deixa eu ver que horas são. Vocês não. Acabou. Chega. Semana que vem a gente continua. Não, tem um monte de criança chorando lá. Vocês tratam de buscar. Vamos orar. Vamos pedir que Deus esteja. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por esse tempo tão precioso. E é bom saber que nós somos do Senhor e que nós estaremos com o Senhor, Pai. E que nosso papel é impedir que as pessoas estejam indo para o Hades, que elas se percam, porque o Senhor não se alegra com a morte de um pecador, Pai. Leva-nos em paz e nos prepara para algo mais à noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.